Hello, my dear student. Welcome here again. Olá, meu querido aluno. Seja bem-vindo a mais uma videoaula. É muito bom saber que você tem acompanhado as aulas e, acima de tudo, tem aprendido e desenvolvido cada assunto abordado. Eu sou o professor Leandro Triani, professor da Rede Estadual de Ensino do Estado do Rio de Janeiro, e hoje quero compartilhar com você sobre o gênero discursivo chamado interview, entrevista. Porém, você sabe o que são e para que servem as entrevistas? Sabemos que as entrevistas têm o objetivo de, por meio de perguntas e respostas, trazer informações sobre o entrevistado ou um assunto a respeito do qual ele tenha dados importantes. No segundo momento, podemos encontrá-las nos meios escrito, jornais e revistas, e oral, rádio e televisão, em forma impressa ou virtual. As entrevistas são organizadas em dois polos. De um lado, o entrevistador, que é a pessoa que busca as informações, ou seja, que faz as perguntas. E do outro lado, a pessoa que presta as informações, ou seja, que responde às perguntas, o entrevistado. O entrevistado normalmente é uma personalidade do meio artístico, científico ou político, que está em evidência naquele momento. Pode ser também uma pessoa comum, desde que ela tenha alguma relação com o assunto tratado. Pode ser vítima ou testemunha de um crime, um acidente, ou até parente de alguém ligado a um fato importante. O entrevistador é geralmente um jornalista ou apresentador, mas nada impede que pessoas como eu e você façamos nossas entrevistas. Mas, para isso, precisamos aprender a formular perguntas para uma entrevista. Podemos classificar as perguntas em dois grandes grupos, diretas e indiretas. As diretas também se dividem em dois tipos, yes and no questions e WH questions. E as indiretas usamos reporter speech. As primeiras são chamadas assim porque são respondidas com as palavras sim ou não, do tipo: Do you live in Brazil? Vale lembrar que para tais perguntas necessitamos usar verbos auxiliares. Por exemplo, is e are, do e does, que estão ligados ao simple present, ou qualquer outro verbo auxiliar, desde que esteja de acordo com o tempo verbal. Vamos observar mais alguns exemplos? Let's go! Do you have a laptop? No, I don't. Are you a student? Yes, I am. Can you play volleyball? No, I can't. Como você pode notar, os verbos auxiliares também fazem parte da resposta. Mas, do mesmo modo que em português, em várias situações não falamos apenas sim ou não. Podemos usar expressões como é claro, isso mesmo, nunca, entre outras. No segundo tipo de perguntas, a classificação se dá pela forma como são estruturadas. São iniciadas por palavras interrogativas, que no inglês chamamos de WH words, question words ou WH questions. Através delas, é possível saber o foco da pergunta, isto é, as WH words mostram o tipo de informação que queremos. Vamos relembrar as question words e o seu foco? Let's go! A primeira question word é what e tem como foco uma coisa, que geralmente está ligado a um substantivo. O significado desta palavra pode ser o que, qual, quais. Na imagem a seguir, percebemos o personagem Pernalonga fazendo a seguinte pergunta para uma criança: What's your name? A criança responde: My name is Mabel. A segunda question word é who e tem como foco uma pessoa. O significado desta palavra é quem no nosso idioma. Na imagem a seguir, percebemos a seguinte pergunta feita por alguém: Who is he? E na resposta temos a indicação do nome, He is Aladdin. Partiremos agora para a próxima question word, que é when, e tem como foco o tempo, ou seja, em que momento a ação aconteceu, acontece ou acontecerá. Já o significado desta palavra é quando no nosso idioma. Na imagem a seguir, observamos que foi feita a mesma pergunta para duas pessoas. When is your birthday?
A primeira pessoa responde, My birthday is on July 22nd. E a segunda diz, My birthday is on January 30th. Agora, veremos o uso da question word where, que tem como foco o lugar. Já o significado desta palavra é onde no nosso idioma. Na imagem a seguir, observamos que foi feita a mesma pergunta para 3 personagens. Where are you from? A primeira responde, I'm from Mexico. A segunda diz, I come from Russia. E a terceira menciona de onde vem e ainda lança uma pergunta para você. I'm from Brazil. Where are you from? Well, espero que até aqui você esteja conseguindo compreender o uso de cada uma das question words. Vamos em frente então? A próxima palavra é why, que tem como foco a razão, o motivo. Já o significado desta palavra é porquê, usada no início de uma frase para saber por qual razão ou por qual motivo algo aconteceu, acontece ou acontecerá. Na imagem a seguir, percebemos que foi feita a seguinte pergunta: Why are you so happy? A outra menina responde: Because I got a new bike. Ou seja, a menina está tão feliz e contente porque ela ganhou uma bicicleta nova. Logo, esse é o motivo de tanta alegria. Vale lembrar que usamos a palavra because para responder o porquê e o motivo da ação. Seguiremos para a próxima question word, que é which, que tem como foco opções, escolhas. Seu significado em português é qual? Na imagem a seguir, podemos perceber que foi feito o seguinte questionamento. Which do you prefer? Winter or summer? Ou seja, temos opções inseridas na pergunta para que a pessoa possa optar por uma, winter or summer. Agora, veremos o uso da question word whose, que tem como foco a ideia de posse. Já o significado desta palavra em nosso idioma é de quem. Na imagem a seguir, observamos que um menino faz a mesma pergunta para 2 meninas. Whose book's this? Uma delas indica que o livro pertence a Mary. It's Mary's. Para fecharmos a question word, veremos o uso da palavra how, que tem como foco o modo, a maneira de uma determinada ação. O sentido desta palavra em nosso idioma corresponde à palavra como. Na imagem a seguir, podemos perceber que foi feito o seguinte questionamento de uma pessoa para outra. How are you? E em seguida, a outra pessoa responde, I'm fine, thank you. Dear student, let's move forward. Meu caro aluno, vamos em frente? É necessário entendermos que uma entrevista pode ser formada com perguntas e respostas na forma de diálogo, ou em um texto corrido. Neste caso, as respostas podem ser apresentadas usando aspas ou o discurso indireto, que em inglês chamamos de reported speech. Tais textos geralmente fazem parte de uma matéria jornalística, na qual há descrição de fatos e depoimento de pessoas, obtidos por meio de entrevistas. Observe agora o trecho de uma matéria sobre os 10 anos do filme Cidade de Deus. Felipe Silva, one of the children in the scene, recalls, I was scared to death of Leandro Firmino. They kind of made me fear him, so I could cry in that scene. Firmino, now 35 and father to a 21-month-old boy, was recruited directly from the favelas to make the film, an adaptation of Paulo Lin's novel. It's gone pretty fast, says Firmino. I'm surprised people remember it. It's very much alive, even among children of 11 or 12. Note que o texto usa 2 pontos e aspas ao apresentar as falas das pessoas. Usam-se também algumas formas verbais específicas para reportar. O verbo mais comumente usado no reported speech é say. Nas formas de presente, say or says, conforme pode ser visto na fala do ator Leandro Firmino, e no passado, said. Entretanto,
outros verbos que têm a mesma finalidade e significado semelhante também são usados. Voltando a analisar a reportagem, temos o uso da forma verbal recalls, que significa relembra. Existem regras para reportar falas, referentes a mudanças da pessoa e a sequência do tempo verbal. Então, vamos observar essas regras que estão relacionadas a verbos e pronomes. E depois darei um exemplo com o uso das regras já aplicadas numa frase. Neste primeiro quadro, percebemos que na primeira coluna temos a presença de tempos verbais e verbos que são usados numa sentença original. E na segunda coluna, temos a mudança de tempos verbais, ou seja, de verbos que estarão no discurso indireto, reported speech. Já no segundo quadro, observamos a mudança de pronomes pessoais, de um discurso direto para o indireto. Vamos ao exemplo? She said, I love cats. Neste discurso, temos a presença de aspas, pois é uma frase original da pessoa que mencionou, no caso, ela, she. Se passarmos esta frase para o discurso indireto, reported speech, teremos a seguinte estrutura. She said she loved cats. Percebemos que ocorreram certas mudanças, como por exemplo, no pronome I para o pronome she, e também do tempo verbal na estrutura do verbo love, que passa de presente para o passado. Love, loved. Vale lembrar que existem mais variações de tempo e pessoa. Tudo vai depender do contexto, ok? Well, folks, chegamos ao fim de mais uma videoaula onde abordamos o uso de question words, palavras interrogativas, e percebemos o uso de cada uma delas dentro de textos. Além disso, vimos também o uso do discurso indireto e que cada discurso pode sofrer alterações, tanto nos verbos quanto nos pronomes. Agora é só colocar em prática cada tópico que você possa desenvolver e aprimorar ainda mais o seu contato com o inglês. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima videoaula, pessoal. Bye, bye!